Boa noite. Essa é a terceira mensagem da nossa série Igreja. Estamos no caminho certo? Começamos ela no dia em que nos mudamos para esse prédio há 2 domingos. No primeiro domingo, baseando-me no texto de Atos 2, 42 a 47, eu mostrei para vocês como a primeira igreja era dedicada aos elementos essenciais da fé cristã. Quais eram esses elementos segundo o texto? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão, se dedicavam a partir do pão, se dedicavam às orações. Depois o texto nos mostrava o caráter piedoso dessa comunidade, dessa igreja. Ela era cheia de temor. Os apóstolos, na época vivos, faziam maravilhas e sinais como evidenciadores da verdadeira mensagem de Deus. As pessoas crentes no Senhor Jesus, é isso que fazia dessa comunidade uma igreja, elas eram unidas. Eles se reuniam no pátio, no templo, comiam juntos, supriam as necessidades uns dos outros. Essas pessoas, com alegria e sinceridade, louvavam a Deus. Era uma igreja que sabia quem era para ser engrandecido. Por fim, nós vimos como essa igreja, dedicada a esses elementos essenciais da fé, com esse caráter piedoso, ganhava a simpatia do povo, que diariamente tinha gente que ouvia, entendia, acreditava e se juntava à comunidade cristã. Quem não gostaria de participar de uma igreja assim? Sonhe em ver essa comunidade refletindo um sério compromisso com as Escrituras. Sonhe em continuarmos ganhando a simpatia de todo o povo. Eu quero ver e orar para que aqui seja um local que sirva como instrumento de Deus, para Ele adicionar com frequência os salvos, como termina Atos 2,47. Além disso, na semana passada, Lucas Fonseca nos mostrou quem é que faz parte da igreja e como alguém que ainda não faz parte dela pode ser um integrante. A questão principal não era sobre a Igreja Batista Fonte, mas sim como fazer parte desse projeto criado pelo próprio Senhor Jesus que se chama Igreja. Se você não viu essas mensagens e gostaria de vê-las ou ouvi-las, elas estão disponíveis na nossa página do Facebook. Eu convido vocês a curti-la e ficar por dentro. Hoje, dando sequência à série, vamos olhar para a missão da igreja, mas não sem antes orarmos. Senhor Jesus, Senhor Pai, Deus, obrigado por estarmos juntos, unidos aqui, em volta da Tua Palavra, refletindo, Pai, se estamos no caminho certo, como comunidade que cresce, como comunidade que deseja conhecê-lo mais e melhor. Me use, em nome de Jesus. Amém. Para falar sobre isso, sobre a missão da igreja, eu gostaria de começar lendo um trecho do livro A Comunidade Cativante. Ela é de Mark Dever e Jamie Dunlop. Jamie Dunlop é quem praticamente escreve, Mark é quem está por detrás disso tudo, quem tem a visão da igreja em Washington, enfim. A partir da página 23 desse livro, diz assim: 2 igrejas em meu bairro propiciam um estudo de caso com similaridade surpreendente. Uma igreja é uma congregação teologicamente liberal, a outra é uma igreja teologicamente conservadora em que exerce o pastorado. Ambas começaram a se reunir em 1867. Ambas cresceram consideravelmente com a cidade de Washington, D.C., nos anos próximos à Segunda Guerra Mundial. Ambas lutaram para sobreviver enquanto os quarteirões à sua volta eram dizimados por revoltas carregadas de racismo. Na última parte do século XX, ambas as congregações haviam diminuído em número e consistiam amplamente de trabalhadores mais velhos de bairros distantes. Em resposta a isso, ambas as igrejas fizeram um enxugamento em seu rol de membros, a fim de remover pessoas que não mais as frequentavam. O futuro de ambas estava em questão. No entanto, nos últimos anos da década de 90, ambas as igrejas começaram a crescer. Ambas atraíram pessoas jovens que se mudavam para a cidade e ambas voltaram a criar raízes na vizinhança. Por muitos anos, o crescimento de ambas as igrejas foi quase o mesmo. A membresia de uma nunca se afastava de mais do que cerca de 100 pessoas da membresia da outra. Ambas as congregações cuidam dos pobres na vizinhança. Ambas fervilham de atividades no domingo, de manhã e durante toda a semana. Ambas recebem a atenção da imprensa secular por sua comunidade de interesse e cuidados mútuos. Mas apesar da história semelhante, essas 2 igrejas diferem em seu âmago. Quando me mudei pela primeira vez para Washington, o pastor da outra igreja não se dizia um cristão. Não acreditava na expiação nem na ressurreição física. E como ele me explicou um dia, nem tinha certeza de que acreditava em Deus. Enquanto o logotipo de nossa igreja cita Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir,
O logotipo deles os descreve como a igreja de comunhão aberta. A nossa igreja é uma congregação, eu sustentaria, focalizada num evangelho totalmente diferente. Mas apesar disso, ambas parecem florescer. Queridos, percebam essas palavras. A nossa igreja é uma congregação, eu sustentaria, focalizada no evangelho totalmente diferente. Pela forma como foi descrita a diferença entre essas duas igrejas e as informações dadas, você concordaria com isso? Esse texto ele foi escrito para os autores argumentarem que Deus não é necessário para a produção de comunidades. Eles não se referem aqui a comunidades cristãs. O argumento é que comunidades podem ser formadas com base, por exemplo, numa situação comum, num gosto comum, por exemplo, um grupo de mães solteiras, ou de idosos que fazem exercício físico, ou adolescentes que gostam de videogame. E isso é um fenômeno demográfico. Para esses grupos existirem, Deus não é necessário. Incrédulos formam grupos, comunidades. Querer fomentar grupos é uma boa intenção, porém, muitas igrejas fazem isso sem levar em consideração o Evangelho. E qual o problema disso? O problema é que esse tipo de comunidade até pode resultar nos relacionamentos que estávamos procurando, mas ela pouco diz sobre a verdade e o poder do Evangelho. E, gente, isso tem tudo a ver com missão da igreja. Qual é a missão da igreja? E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele mostra essa missão da igreja. E ele coloca a missão da igreja dentro do contexto do Evangelho, dentro do contexto que abrange as consequências da salvação. Como assim? Em Efésios 1, Paulo diz escrever as cartas que escreve aos crentes de Éfeso. Ele mostra as bênçãos que tem todos os que em Cristo creram. E o final do primeiro capítulo, ainda, ele revela pelo que tem orado, para que eles tenham sabedoria e conhecimento. Então perceba que ele não ora para que saiam emocionados do culto ou prosperem em riqueza, mas para que conheçam. E conheçam o quê? O versículo 17, Efésios 1, diz, no pleno conhecimento dele. Está falando de Jesus. No versículo 18, que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que conheçam as riquezas da gloriosa herança, no versículo 19, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Em suma, a oração do apóstolo Paulo é que nós conheçamos quem Deus verdadeiramente é e como isso se relaciona conosco. E isso somente é possível se dedicarmos tempo para o estudo da palavra dele. No segundo capítulo, Paulo mostra que antes, no segundo capítulo de Efésios, que antes de fazermos parte da igreja, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. No versículo 5 diz que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que somos salvos. E mais claramente ainda, versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o evangelho puro e simples. Porém, a boa notícia não termina com a nossa justificação. A salvação é mais do que termos ganhado a vida eterna ao lado de Deus. A salvação não é algo que começa quando morremos. A salvação não é algo pontual como a justificação. A salvação é um processo de transformação que começa efetivamente quando cremos em Cristo. A salvação ela traz implicações divinas além da vida aqui e agora e que começa no momento que somos selados pelo Espírito de Deus, quando nós cremos nele. E uma dessas implicações é a unidade que temos com todos os que em Cristo crê. Olha só o que Paulo escreve no versículos 15 até o 18 do capítulo 2 de Efésios. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Paulo está falando que a cruz é a ponte que une judeus e gentios, corintianos e palmeirenses, baianos e paulistas, paraibanos e fluminenses, brancos e negros, homens e mulheres, empresários e funcionários, políticos de direita e de esquerda. A cruz é o que nos coloca juntos, e juntos com uma missão.
Eu acredito que Cristo é a única solução entre os palestinos e os israelenses. Cristo é quem destrói a barreira, o muro da inimizade, como diz o versículo 14. Jesus Cristo é o vínculo dessa união. Ele é o criador dessa unidade. Mas para que ele fez isso? No capítulo 3, Paulo continua descrevendo o evangelho ou as consequências dele. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Percebem? Existe uma razão pela qual nós, os que cremos em Cristo, somos abençoados, ou sejamos abençoados por Deus. Isso é o que diz no capítulo 1 de Efésios. Existe uma razão pela qual nós devemos conhecer profundamente Jesus Cristo, capítulo 1 de Efésios. Existe uma razão pela qual nós somos salvos. Quanto a isso, olhem em Efésios capítulo 2, no versículo 10, diz que foi para fazermos boas obras. Nós não somos salvos por causa das boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Ainda no capítulo 2, essa salvação criou unidade entre essas pessoas que, por causa da graça, por meio da fé, creram em Cristo. Mas essa unidade servia e serve para quê? Ela serve para que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Mas o que isso significa? Vamos dar uma olhada nesse versículo, como ele aparece na nova versão transformadora. Diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. E essas muitas formas da sabedoria divina podem ser vistas no capítulo 1 de Efésios. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, versículo 4. Ele, em amor, nos predestinou, versículo 5. Ele nos redimiu, versículo 7. Derramou graça, versículo 8. Ele revelou o mistério da sua vontade, versículo 9. Mas especificamente no contexto do capítulo 3, essa sabedoria de Deus se revela nas diversas formas de Deus criar uma sociedade com pessoas tão diferentes, uma comunidade multirracial, multicultural, unidas como membros do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, essa expressão que Paulo usa para se referir à igreja. Olha para o seu lado. Tem alguém igual a você? A Bia está aqui presente, esposa do João, ela é gêmea. Mesmo a irmã gêmea dela, ainda que por fora pareça bastante, elas não são iguais. E a mãe dela está aqui para dizer isso para a gente, Dona Maria Alice. Nós somos bem diferentes uns dos outros. Ainda assim, Cristo nos une, nos faz igreja. E cujo propósito, cuja missão é mostrar essa multiforme sabedoria a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. É interessante pensar que em Efésios, Paulo se coloca como um apóstolo escolhido por Deus para apresentar o mistério de Deus, como aquele que tornaria evidente o que não havia sido claro aos profetas do passado. Mas não é Paulo sozinho que mostra as muitas formas da sabedoria de Deus. Não é você sozinho, não sou eu sozinho. Sozinhos nós não somos igreja. A igreja é esse grupo de pecadores redimidos, os crentes em Jesus Cristo. É o crente de Pernambuco com o crente da Bahia, com o crente de São Paulo, para juntos mostrarmos ou mostrarem a sabedoria de Deus. A igreja é a obra-prima da sabedoria de Deus. Interessante, de novo, é que o plano de Deus não era mostrar o senhorio de Cristo, não era mostrar a graça de Cristo, não era mostrar o poder de Cristo, mas mostrar a sua sabedoria. Quem um dia teria um plano como esse? Quem um dia conseguiria colocar pessoas tão diferentes juntas dessa forma? Quem um dia pensou que as nossas diferenças, se bem guiadas, supervisionadas e usadas por Deus, serviriam para mostrar aos seres celestiais a sabedoria de Deus? O Evangelho é essa boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados e venceu a morte, mostrado na sua ressurreição. Essa notícia, quando nós cremos nela, nós passamos a desfrutar de uma nova identidade e de uma nova sociedade que se chama igreja. E é a igreja que mostra aos seres celestiais a sabedoria de Deus. Mostra como? Simplesmente existindo.
A unidade da igreja foi Deus quem criou. Parte do nosso trabalho é não estragar o que Deus fez. E é por isso que Paulo nos ensina: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade dessa sociedade foi criada por Deus, mas a manutenção depende de nós. Somos nós quem devemos nos esforçar para conservar essa unidade. E, obviamente, com orientação e o poder de Deus para conseguirmos. Unidade é algo muito sério para Jesus. Pouco tempo antes da morte dele, ele orou ao Pai: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Assim, gente, como a cruz é o elo que une judeus e gentios para servirem ao Senhor debaixo da mesma missão, a unidade é o elemento da igreja que leva o mundo a conhecer o amor de Deus por ele. E como igreja nós temos a missão de mostrar aos governantes e autoridades nos domínios celestiais a sabedoria de Deus. Essa sabedoria é especificamente a união de judeus e gentios num só corpo. Dois povos em pé de guerra, agora unidos por causa do sacrifício de Jesus. Unidos para mostrar o amor de Deus. Unidos para administrar um mundo feito por Deus. Esse Deus amoroso que nós temos, que Ele é. Essa unidade reflete a essência do nosso Deus trino. Enquanto Ele é Pai, Filho e Espírito, mas somente um Deus. Nós somos milhares de diferentes indivíduos formando um só corpo. Satanás não consegue dissolver essa unidade. O mundo inveja essa unidade. Nós mesmos, egoístas, nos alegramos quando vivemos nessa comunidade criada por Deus. E ao conservar essa unidade, nós nos tornamos instrumentos do Senhor para divulgar o amor de Deus. Nossa união, ela é usada por Deus, para que o Espírito Santo opere nesse mundo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então perceba que a igreja não é, portanto, disse Thomas, esse rapaz aí, a igreja não é, portanto, simplesmente um beneficiário da paz de Deus em Cristo. Ela é um participante ativo na realização dessa economia divina da graça. Ela é plano de Deus para levar o Evangelho. A igreja é a manifestação da sabedoria de Deus para anjos e demônios. A igreja é que proclama a graça salvadora para o mundo, buscando e fazendo discípulos em todas as nações. Foi essa graça que moveu uma igreja de Campinas a investir na região de Paulo Afonso, especialmente na zona rural, onde as estatísticas sugerem ter menos de 1%, as estatísticas elas estimam ter menos de 1% de crentes no Senhor Jesus. Isso é um dado para toda a zona rural do sertão nordestino. Eu, Reinaldo, João, Lucas, Arthur e as nossas famílias nos dispusemos para abraçar a aplicação da compreensão que essa igreja teve da missão que existe para ela. Ao contemplar a palavra de Deus, era necessário o envio de missionários para anunciar o Evangelho, batizar os novos crentes e ensiná-los a Bíblia. E como estamos falando sobre missão da igreja, nessa série eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre esses missionários, que abraçaram essa missão específica ou aplicada aqui em Paulo Afonso e região. E o primeiro deles que eu queria mostrar para vocês é o Reinaldo e a Tina. Alguns de vocês já os conhecem. Eles estão lá em Quixaba, inclusive agora no tempo que nós temos de estudo da palavra, eles estão também ensinando a Bíblia para aqueles que têm aparecido e têm desejado aprender mais do Senhor. E Reinaldo tem 54 anos, casado com a Tina há 36 anos.
ele diz que ah, o motivo da calvície dele não é a esposa dele, mas é um dos motivos. Eles têm 3 filhos, têm 3 netos, um a caminho. Para nós, ele diz, né, é muito difícil ficar longe dos netos. A formação técnica dele é na área de projeto mecânico. Ele fez depois, posteriormente, teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida, no Instituto Missionário Palavra da Vida, com ênfase em missões. A Tina é formada em educação artística, ela também fez o Instituto Emocionário. Eles atuaram como missionários começaram em 2003 com os ribeirinhos no norte, no Pará, e fizeram isso até 2006. Em 2008 eles se mudaram para Paraíba, trabalharam até 2015 com as sertanejos, e em 2015, fevereiro de 2015, eles se mudaram para cá, né, para Paulo Afonso, para Glória, na verdade, onde focam o trabalho nos sítios e povoados do município de Glória. Atualmente a nossa equipe, né, a Igreja Batista Fonte, ela conseguiu a concessão de um prédio ali em Quixaba, no povoado Quixaba, onde nós temos uma escola de artes e ofícios e onde Tina e Reinaldo passam boa parte do tempo da semana deles lá. Essa escola ela tem servido para entrosar, né, ou nos entrosarmos com a comunidade local, e nós ministramos aulas, seja lá de música, de inglês, de mídias sociais, de marcenaria, de artes, de técnicas de plantio. E aqueles que desejam ser aconselhados, alguns procuram ajuda por diferentes razões, eles em especial, Rinaldo e Tina, estão lá. Eles também dão aula no EJA, né? Por exemplo, nas agrovilas, em algumas das agrovilas. E estão aí, dispostos e disponíveis para servir ao Senhor. E eu não vou falar na ordem, mas agora vem a ordem, digo, de chegada aqui. O próximo seria então o João, mas aqui eu tenho a foto do Lucas e da Naila. Eles chegaram aqui em 2018. Lucas, Naila e Valentina. Valentina não ela nasceu enquanto, né? Eles já estiveram aqui, chegaram aqui. Lucas é formado em engenharia agrícola, Naila é formada em educação física, ele também fez teologia, faz um mestrado também em teologia, e eles também servem tanto com um grupo de universitários, com um grupo no lar, ensinando a palavra de Deus, também lá em Quixaba com os adolescentes, e agora com algumas novas atividades também na zona rural do município de Glória. Então João foi o segundo que chegou aqui, João e Bia também, eles chegaram no final de 2015, Reinaldo tinha chegado no começo de 2015. O João trabalha bastante com escolas, por exemplo, uma no Dionísio, que serve as agrovilas, ali ele dá aula de robótica, dá aula de matemática. João também faz visitas em Quixaba, com pessoas que desejam aprender mais da palavra de Deus, mas várias delas têm algum comprometimento físico. Um deles é cego, por exemplo. Ano passado, uma das pessoas que ele visitava semanalmente faleceu. Ela também era cega. João também ajuda no seminário digital aqui na zona urbana. Ele tem um grupo de estudo bíblico também na casa dele. João e Bia são hospitaleiros e adoram receber pessoas novas e mostrar a região. Em 2019 nós tivemos a chegada do Arthur, Tarsi, e aí então o Toninho e João Pedro com eles. Eles têm servido também tanto na zona rural quanto na zona urbana. Ele tem dado aula de música lá em Quixaba. Eles também têm aprendido um pouco mais sobre Libras. Algo que está no coração deles, a comunicação com surdos, tentando fomentar um grupo. Inclusive no ano passado, apesar de surdos, né, isso eu digo apesar porque pode ser um paradoxo para vários de nós, ele começou, uma banda de percussão com eles. Arthur também tem um grupo de estudo bíblico na casa dele. Eles são pau para toda obra e sempre disponíveis e dispostos a ajudar. Então, finalmente, eu, Karen, Enzo, meu mais velho, 10 anos, a Mila, com 4, Nara,
Paula Fonsina, nossa baianinha linda. O que baiana tem? Ah, nós chegamos aqui em 2017, tivemos a oportunidade de, antes disso, fazer uma pós-graduação fora do Brasil, na área de teologia, na área de aconselhamento. Por isso eu também ajudo como amigo da escola no Colégio 7 de Setembro, como conselheiro. Tenho alguns grupos de estudo bíblico, um envolvimento com uma turma do basquete. Ensino aqui aos domingos, em geral sou eu quem faço isso. Karen dá aula de teclado lá em Quixaba, eu dou aula de inglês em Quixaba. Enfim, temos aí bastante coisa e tudo isso para falar que a nossa igreja, né, enviadora, quando mandou essa equipe, nosso objetivo não era formar isso que nós temos aqui hoje, né, essa comunidade. Nós chegamos em 2015 pensando em influenciar as igrejas existentes em Paulo Afonso e região para olharem para o sertão, a zona rural do sertão. E a gente não teve sucesso nisso. Então, 2 anos depois, na minha chegada, então em 2017, a gente começa a desenvolver não sei se plano B, mas o plantio dessa igreja que precisa olhar, ou que deve olhar para esses povoados que quase não têm presença evangélica, né? A presença de cristãos genuínos que compreendem a salvação exclusiva de Jesus. Então, esse é um desafio. Um desafio como igreja, como missão da igreja, é alcançar essas pessoas que ainda não conhecem, que não ouviram falar do Jesus bíblico. Né? Então, mas esse não é um desafio que somente do Reinaldo, ou do João, ou meu, do Lucas, ou do Arthur. Esse também não é um desafio somente da Igreja Batista Fonte lá de Campinas. Esse é um desafio de todos vocês, de todos nós. Se é que todos nós queremos fazer parte juntos dessa missão e dessa visão. Agora, que missão, né? Talvez, poxa, Zambelli falou, mas eu ainda não sei que missão. Deixa eu resumir, em breves palavras, o que eu disse para vocês até aqui. Então, nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios e vimos a missão da igreja e como ela está inserida no contexto do Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia da morte e ressurreição de Cristo, que quando crida, ela traz diversos outros benefícios, como a criação de uma nova sociedade por Deus. E essa nova sociedade se chama Igreja, cuja missão, como declarado em Efésios, é mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais as muitas formas da sabedoria de Deus. Por que eles precisam saber disso? O texto não explica. Mas essa sabedoria é a própria existência da igreja, que uniu pessoas distintas e até inimigas para servirem o único Deus. E essa sabedoria, ela é mostrada por meio da criação da igreja, que é a obra de Cristo. Nosso trabalho é preservar essa unidade. Essa unidade, ela reflete no Deus Trino que nós temos. E ela é usada por Deus como demonstração do seu amor, mais especificamente visto no envio de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. E é isso que nós divulgamos como igreja. Essa é a nossa missão. Então a pergunta que eu faço para vocês é: estamos juntos? Eu espero que mais e mais pessoas vistam essa camisa conosco, para a honra e glória de Jesus. Nós estamos no caminho certo? Unidos, eu diria, como a Bíblia ensina o que é união, nós estaremos no caminho certo. Se é que, eu diria até, já estamos. Se é que nós estamos caminhando conforme a palavra de Deus nos ensina. Estamos juntos? Vamos orar.
Senhor, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aqui e olharmos para a Tua Palavra e perceber como a igreja faz parte desse projeto que o Senhor desde antemão teve para nos salvar e essa missão dessa nova sociedade da igreja de unidos mostrar a sabedoria para as autoridades celestiais, para mostrar, Pai, que existe um Deus e esse Deus, Jesus Cristo, encarnado, morreu por causa dos nossos pecados e ressurgiu, nos dando a esperança de uma vida eterna e de que tudo que o Senhor nos mostra é verdadeiro. Nos ajude a trabalharmos juntos em prol do Teu reino. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.